Insanidade é fazer tudo igualzinho de novo e esperar resultados diferentes. Pois bem, e o Brasil na UTI? Inflação já estoura o teto em 10 capitais, preços das carnes disparam e BC terá que dar choque de juros. Banco Central adverte. Era crise. Agora é emergência econômica. Juros de Lula foram equiparados aos da crise de Dilma. É previsível maior corrosão no poder de compra dos mais pobres, maioria do eleitorado, e sempre quem paga o pato dos novos experimentos esquerdistas, populistas. Porque Einstein já dizia, insanidade é fazer tudo igualzinho de novo e esperar resultados diferentes. Lula voltou igualzinho, não tinha dado nenhum sinal que tinha amadurecido, melhorado, mudado. Pelo contrário, ele chegou com muito mais rancor e sentimento de vingança por ter sido preso e tudo. Tanto é que está se vingando de todo mundo responsável pela Lava Jato e de todos os brasileiros decentes, da maioria do povo. Né? Então, a coisa vai ficar esquisita. O mestre Guzzo aponta, né, o silêncio do governo Lula com o novo aumento da taxa de juros. Empate porque Galípolo vai assumir logo ali. E não tem muita alternativa. Pelo contrário, o que está começando a se discutir cada vez mais é a tal da dominância fiscal. Dominância fiscal é uma expressão dessas que a gente usa no Economês, que quer dizer basicamente aquilo que o Rubens Ometo disse: estamos ferrados. Quer dizer o seguinte, a política monetária, que é subir a jureba, perde eficácia. Não adianta mais. Você pode jogar os juros para 40, que a dominância é o assunto fiscal. Todo mundo está de olho ali no lado fiscal. E se o governo não fizer a sua parte, não mandar a cavalaria, que é o corte de gastos, o pacote fiscal, para valer, a coisa vai degringolar, vai ter fuga de capital, aí vai ter que fechar a saída de capitais, e aí a coisa começa a degringolar de forma muito rápida e acentuada. O BC não aumenta os juros porque se diverte ao fazer isso, ou porque é uma conspiração que o Zeca Dirceu quer investigar junto com a Faria Lima, mas porque vê a inflação ameaçando a economia. Essa ameaça tem sido puro Lula, com o reforço de um ministro da Fazenda que não é levado a sério e a inépcia maciça do governo em geral. Um governo perdulário, irresponsável, com mapa de voo totalmente equivocado, esquerdista, que voltou cheio de dívida para pagar com os companheiros, com a turma toda cúmplice do Mensalão, do Petrolão e tudo mais, deixaram o comando do bar na mão de um alcoólatra que não passou por nenhum tipo de tratamento de detox ou de Pelo contrário, o cara foi visto nas últimas vezes tentando entrar escondido em tudo que é bar. Aí os tucanos, o Armínio Fraga, a Helena Landau, o Pécio Arida, o André Esteves, o Pedro Malan, o Gianete da Fonseca, o João Moedo, o Luiz Stuberg do Verde, todos eles viraram e falaram assim: eu acho que é uma boa ideia entregar o comando do bar para esse alcoólatra que está tentando invadir tudo que é bar. Porque, afinal de contas, ele vai chamar para cuidar das bebidas um abstêmio responsável. Por que você acredita nisso exatamente? O que ele deu de sinal para você pensar isso? Não, absolutamente nada, mas é porque eu acho o Lula fofo e a história de um metalúrgico que vai ter a chance de acertar de novo. É uma narrativa. Com base em nada acreditaram nisso. Ou não acreditaram e enganaram o povo. São sonsos ou alienados. Mas são muito bem-sucedidos e ricos em suas áreas para serem alienados. Tão bobinhos e ingênuos, não é verdade? Agora, o Zeca Dirceu quer investigá-los. Pediu investigação do mercado financeiro da Faria Lima por suposta manipulação de câmbio. Gente, é tanta ignorância acerca do funcionamento do mercado. O que mais me assusta não é o Zeca Dirceu, o PSOL, o PCO, o PT, a Glaze,
os DCEs de universidades sob influência de maconha, todos eles falarem isso. É quando eu vejo, por exemplo, o Kim Paim na mesma linha. Não, o mercado é isso aí. Vamos investigar assim, o mercado são 6 pessoas manipulando. É tanta ignorância sobre o que é o mercado. O dólar. Olha, quando eu fui do mercado financeiro, trabalhei 6 anos com o Paulo Guedes e tudo, eu trabalhava na mesa de operação, que era um X, igualzinho da... Vou entregar a idade agora, uma arma de um filme chamado Crew. Dá um Google depois. Crew. Filme horroroso. Mas, enfim, era um X, todo mundo olhando para todo mundo. A turma que mexia com o câmbio, eu só não tinha mais pena deles do que da turma que mexia com os bonds. Porque a gente brinca que existe mercado de câmbio para manter sempre a humildade dos traders. Cara, todas as variáveis, todas, entram como input e o resultante vai ser o preço do câmbio. Todas. Uma empresa grande fechou a exportação de não sei o quê, teve uma privatização, vai entrar capital, os investidores estão com medo, os especuladores estão ariscos, estourou uma guerra não sei aonde, tudo influencia o câmbio do país. E essa turma acha que tem meia dúzia de pessoas controlando o termômetro. Não é assim que funciona a economia, nem os mercados. Mas, enfim. O fato é que todos esses que apoiaram Lula já estão querendo um divórcio. Eu acho que não é litigioso ainda, eu acho que é amigável. Até porque eu não tenho a menor dúvida de que se for Lula e Bolsonaro em 2026, essa turminha toda que eu mencionei o nome, vai fazer o L de novo. Vocês têm dúvida? Vocês acham que Armínio Fraga e João Almeida votam em Bolsonaro contra Lula? Então, por enquanto, é um divórcio amigável, né? Mas a turma do mercado financeiro está cansada do Lula, que continua sendo o mesmo Lula e por algum motivo que eu não sei qual é exatamente, eles acharam que ia ser um Lula diferente. O meu amigo, querido José Júlio Sena, figura muito querida e ex-diretor do Banco Central, concedeu uma entrevista onde ele fala exatamente da tal dominância fiscal, né? Ainda não acabou o jogo para afastar essa dominância fiscal, mas está quase lá. Está quase lá. Se o governo não apresentar um pacote para valer e tudo, a política monetária começa a perder eficácia. Porque, via de regra, quando o problema fiscal é tão grande assim, a política monetária já é algo análogo, em exemplos que eu já ouvi do próprio Paulo Guedes, né, a você matar uma formiga com uma bazuca. Ou seja, os efeitos colaterais são muito grandes. Mas é um instrumento que tem. Puxar os juros para segurar a inflação. Você tem que botar os juros na lua. Por quê? Porque a cavalaria fiscal não está vindo ajudar. Pelo contrário, o governo continua gastando, e isso vai gerando a espiral inflacionária. Enquanto isso, Miriam Leitão, funcionária do ano, do lulismo, muito feliz com a pesquisa Quest, que mostra a força de Lula e que o grande perdedor é Bolsonaro, derrotado em todos os cenários, até para o poste apagado, Fernando Haddad. Puxa, quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito feliz. Falei, caramba, que bom. Quer dizer, então, que a gente já pode começar a falar de acabar com a inelegibilidade do Bolsonaro, instituir o voto impresso, ter eleições mais transparentes e deixar o Bolsonaro ser humilhado pelo Lula para validar, então, o apoio popular ao socialismo. Não tem ninguém defendendo isso. Acho que a esquerda não está muito confiante nessas pesquisas, não é mesmo? Até porque, né, quando a gente vai para o teste do pudim, como diz o meu amigo Rubem Novaes, o teste do pudim, que é análogo ao teste do sofá, o teste da areia, em outros assuntos amorosos, né, mostra o seguinte: atos esvaziados pelo país pedem prisão de Bolsonaro e repudiam anistia a golpistas. Não são golpistas, isso é uma manchete enviesada. Esses atos são de pessoas que tiveram anistia, porque eles sim foram criminosos, comunistas, terroristas, muitos deles, ou defendiam isso, e não tinha meia dúzia de gato pingado. Isso com a máquina na mão, com a volta da mortadela, digamos assim. Muito estranho, né? Muito estranho. Assista também o Bradock Show ao vivo. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei pensando realmente, né? O ócio é um problema, né? Papai Noel vestido de golpista
é o cúmulo do mau gosto, diz leitora. Sempre que a Folha de São Paulo volta com essa entidade mística, o leitor, que é um nível acima, digamos assim, do especialista, que antigamente o especialista diz isso, agora é o leitor. Qualquer um, pega um leitor aí e diz alguma coisa. Não gostou do Papai Noel golpista, patriota, de amarelo. Eu prefiro Papai Noel vermelho também, porque essa coisa de que vermelho é cor de comunista não é verdade nos Estados Unidos. Aqui a gente comemora a vitória do Trump com a roupa vermelha. Os republicanos são o partido vermelho. Por falar nisso, eu vou falar dos Estados Unidos já já. Mas antes, na linha das baboseiras que são fruto do ócio, a ideologia do ecoterrorismo talvez seja o melhor exemplo para isso. Eu sempre penso em Chesterton, que dizia: eu não me importo que a pessoa não acredite em Deus, mas o que ela vai colocar nesse lugar? E aí a gente pensa que colocaram Mãe Gaia, essas coisas, e ficou esquisito. Porque desde o meu livro Esquerda Caviar, meu best-seller que já tem mais de 10 anos, eu, no capítulo sobre ambientalismo, falo que tem uma pegada clara de misantropia ali. Eu cito até uma grande filósofa chamada Pink, aquela cantora meio problemáticazinha. Outro dia até toquei uma música dela porque eu gosto. Eu sei dividir as coisas. E ela dizia que o homem é pior do que uma pulga, é a pior das pragas. Eu falei, meu Deus do céu, quando a pessoa chega a esse nível de falta de amor próprio e de ódio à humanidade, a única coisa que a gente pode fazer é concordar com ela, no caso específico dela. Mas não, o ser humano não é uma praga, Mas eles estão tentando nos convencer disso. Os humanos podem estar alimentando o aquecimento global por respirar. Então é isso, meus amigos. O simples fato da gente existir é uma grande ameaça ao planeta, que é sacrossanto, ao contrário do ser humano. O ser humano é descartável, apenas mais um animal, não muito melhor do que um javali. E se nós estivermos incomodando o planeta, vamos logo substituir a humanidade pelos avatares azuis, que são mais fofos, abraçam as árvores, têm conexão pelo cabelo, assim, com a natureza, Enfim, eu não consigo entender, eu até consigo. Eu não consigo respeitar quem de alguma forma despreza tanto assim o ser humano, Até porque cá entre nós, eu não sei se vocês repararam, tem duas coisas muito interessantes assim que é preciso muito tempo de reflexão para concluir. Só defende o aborto quem nunca sofreu um aborto e só despreza a humanidade quem é ser humano. Eu nunca vi, por exemplo, javalis, para ficar no meu exemplo, desprezando, do ponto de vista lógico, argumentativo, científico ou filosófico, a humanidade. Eles estão lá apenas fazendo aquilo que eles fazem. Nós não. Nós chegamos a esse ponto de, doença. E é sobre doença o meu próximo assunto, Porque, claro, essa é uma página de humor, tá? Babylon Bee, eu sempre recomendo, porque eles têm ótimas tiradas, E eles falam: o assassino Luigi Mangiani assume a liderança nas pesquisas das primárias do Partido Democrata para 2028. É uma piada, mas é uma piada que eu acho que vai ter algumas pessoas do Partido Democrata falando assim: sério, que bom. Esse sujeito, que é de uma classe alta, a avó dele deixou uma herança de 30 milhões de dólares, que estudou nas melhores escolas e universidade, parece que teve um acidente no surf que deu uma dor crônica para ele nas costas. Isso não é brincadeira. Eu sou o primeiro a ter simpatia por qualquer coisa ligada à dor crônica, e nas costas eu tenho hérnia, já travei 2 vezes e não é agradável. Mas ele, de alguma forma, mudou depois disso, é o relato de familiares e amigos, mudou para pior. Mudou para pior. Ele se tornou uma pessoa amargurada e tudo. E ele encontrou, talvez como válvula de escape, esse ódio a um sentimento difuso que envolve o sistema, principalmente o setor de saúde. E com base num argumento pseudo-racional,
que dá vazão ao seu ódio difuso por algo abstrato, o setor da economia. Ele foi lá, pegou uma arma e matou de forma muito concreta um indivíduo muito específico, que nada se sabe a respeito. Era CEO de uma empresa de seguro. Pai de 2 filhos, que deixou órfão de pai, e não vai mudar nada para melhor na indústria de seguro. Essa turma da esquerda não quer entender o funcionamento desse mercado para debater a sério. O simples fato de uma empresa de seguro recusar claims, né, não quer dizer que ela é insensível. Ela está num business que, se ela aceitar todos os claims, ela vai à falência. Eu sei que o setor de saúde nos Estados Unidos é complicadinho, é caro, tem muito a ver com muita regulação. O Obamacare, que ia trazer mais visão humana, coletivista para o setor, socialista, em outras palavras, piorou tudo, porque encareceu o prêmio de todo mundo. Acredite, eu sei quanto eu estou pagando. Então, ele foi pelo caminho errado. E ele encontrou, obviamente, uma legião de fãs. Fãs. Tem gente assim indo para televisão falar: eu tenho admiração pelo que ele fez. Deixou o Piers Morgan lá no Reino Unido assim, embasbacado. Você está feliz que ele matou alguém que você nem sabe nada dessa pessoa? A pessoa, sim. Feliz talvez não seja a palavra certa. São jacobinos. São revolucionários que justificam de alguma forma a violência redentora. E isso é sempre muito perigoso, porque a guilhotina ia trazer paz, o amor venceu, isso tudo é antigo, gente. E trouxe um banho de sangue, o terror, e depois a ditadura napoleônica, deu tudo errado. E degolou o Danton, o Robespierre, os pais da Revolução. Porque é assim que toda revolução termina. Matando e engolindo os próprios criadores. Então, o caminho não é pela violência. O caminho não é pela revolução nesse aspecto. E mesmo quando a gente é surpreendido com alguma notícia ruim, e eu trago uma hoje, a minha, a verdade é que a gente tem que tentar transformar isso em alimento para buscar se tornar uma pessoa melhor. Se aproximar de Deus, não se afastar dele. Resiliência, amor, gratidão em vez de amargura. Gratidão por tudo que já tivemos de bom e de positivo e que já vivemos. A vida em si é uma dádiva. Então, enfim, com algum lugar de fala, eu já adianto, essa reação, por mais que seja compreensível em relação à natureza humana, que não é moleza, ela é absolutamente condenável. Se a gente começar a enaltecer quem faz isso, né, é o caminho do caos. E, infelizmente, o tecido social está tão esgarçado aqui nos Estados Unidos que muita gente está se dando conta de quão destruída está essa sociedade por conta da reação a esse ato bárbaro que esse Luigi Mangione, ao que tudo indica, tem evidência, já pegaram o DNA dele no local do crime e tudo mais, foi lá e resolveu matar o CEO de uma empresa porque tinha uma dor crônica nas costas. E está sendo transformado em herói por uma ala meio perturbada da esquerda. Por isso que eu trago aqui o Larry Hoster, Liberal Mind, que tem a tradução em português como a mente esquerdista. Ele fala, esquerdismo hoje em dia virou uma espécie de doença mental. A gente está vendo coisas muito esquisitas. O Jonathan Haidt, que é um cientista, um acadêmico, ele não é conservador, ele é um liberal clássico, até com uma visão mais progressista em muitas coisas. Se eu não me engano, eu já li 2 livros dele. Ele é a favor de aborto, por exemplo. Ele não é um conservador. Mas ele faz pesquisas científicas. E ele concluiu que as pessoas mais à esquerda têm uma tendência maior a doenças mentais, corroborando a tese do Larry Rost. Então, tem um vídeo aqui interessante, que eu não sei quem é a pessoa, numa entrevista com o Perini, né, resumiu bem a
pesquisa do Haidt. Quanto mais à esquerda, maior a sua propensão a ter problemas psicológicos. Jonathan Haidt, ele fez uma análise de perfil psicológico, ideologia política e religião nos Estados Unidos inteiro. E a conclusão do Jonathan Haidt, né, eu vi ele falando e foi meio engraçado, porque eu comecei a rir, né, porque pra mim tava meio óbvio. Ele percebeu o seguinte: quanto mais à esquerda, maior a sua propensão a ter problemas psicológicos. Isso o Jonathan Haidt sequer é um cara da direita nos Estados Unidos e sequer ele é um cara extremamente religioso. Só que ele falou, a pesquisa é clara, não tem o que falar. Quanto você vai indo pra esquerda e você vai perdendo religião, então a mulher jovem, ultra progressista e zero religião é a maior incidência dos Estados Unidos de problema psicológico. É uma incidência de mais de 50%. Aí você vai pro outro extremo e tem, assim, homem de direita religioso. O cara virar direita sem religião não tem um efeito tão grande na saúde psíquica, mostra o estudo dele, mas quando você combina os dois, a incidência se torna quase mínima. E aí você soma fatores como família e emprego, então se o cara tiver uma família estável, com um bom emprego, de direita e com uma religião, a chance dele ter problemas psicológicos é muito, muito pequena. É louco isso, né? Porque entre militante ideológico, doença psíquica e possessão diabólica, existe uma intersecção razoável, assim, de comportamento. Vai falar, pô, Guilherme, como assim? Por exemplo, aquela moça que o Trump ganhou, ela ficou gritando histericamente por uma hora, sei lá, ela tá só gritando. Então, isso não é muito diferente de você assistir um filme O Exorcista, assim, você tá vendo a mesma experiência. Ela não girou o pescoço, sem dúvida. Ela não fez isso, mas você vê o padrão da histeria, o padrão do descontrole sempre mirando pra baixo. E você vê o padrão da sanidade, da estabilidade, sempre mirando pra esse princípio de ordem. Ordem eterna, né? Que de alguma forma é uma entre outras tradução para Deus, né? Então as pessoas vão se afastando de Deus, as pessoas vão se aproximando de seitas esquisitas, digamos assim. Assista também o Braddock Show ao vivo.